Boa noite. Mais uma noite para falar de coisas importantes com pessoas especiais. Para quem não sabe ainda, nós estamos em setembro, Setembro Amarelo, o mês em que se faz uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. E hoje nós vamos chamar a Cristine, a Cris, que já tem vindo aqui várias vezes falar de violência infantil, violência doméstica. Hoje ela vai falar de suicídio. Uma psicóloga muito completa e sabe de tudo um pouco, ou de tudo muito. Então, ela sempre surpreende com o material, com a fala dela, está sempre nos surpreendendo. Então, Cristina, se você estiver me vendo, pode vir. Enquanto isso, eu vou aqui me iluminando. Vamos ver como é que fica essa luz aqui. Essa é minha amarelinha, né? Ah, fé. Sem luz, melhor. Então, Desirê, tá entrando. Desirê, você já sabe que nós vamos falar sobre suicídio hoje? Setembro Amarelo. Titia, meu amor! Cadê a Tânia, titia? Olha pra Tânia que eu mandei outro beijo pra ela. Cristine está chegando, nossa convidada. Pera. Fofura. Titia, Cristine. Fátima ainda não entrou. Tô aqui. Pelo amor de Deus, tem um vírus grande atrás de mim. Boa noite. Eu nem sei mais se eu sou convidada, né? Já estou fazendo parte da sua vida, né? E da minha vida, exatamente. Olha o Francisco Você... entrando, ficando embaçada. Enquanto você não limpa, eu vou conversando aqui com o Francisco, com a titia, com todo mundo. E tá de cabelo amarradinho hoje, é isso? Hoje acabei de atender. Eu falei, não, só vou botar minha roupa amarela, porque eu preciso de estar de acordo com o dia. Não estou com batom vermelho, hoje estou com batom, estou serena, porque a gente vai falar de um tema, Tá escuro aí, sabe? um inimigo. Oi? Tá escuro, tô te vendo tão escura, José É? entrando. Eu tô Ué, vendo mas você tá. com um abajur ali de trás, né? Você podia colocar esse abajur na sua frente. Não, calma aí. Então eu vou Ali, fazer o seguinte, eu vou acender o na sua abajur. frente. Exatamente, porque tá tão escuro. Vamos colocar luz. Setembro Amarelo, ligar um alerta, né? Vamos prevenir, vamos ouvir nossos amigos, nossos conhecidos. Quem sabe alguém não tem algo para nos dizer? Um segredo, alguma coisa assim, que nos revele alguma coisa, uma intenção horrível. Posso nem pensar nisso. Tayana, tá. É Melhorou. Taína. Melhorou? Hoje tô meio black. Não, eu gostei do seu black, você tá escuro assim, tá bem escurinha. É, Ainda? Mas a- já tô com o abajur a- aceso, eu não sei o que é. eu acho que é porque a luz tem que estar em frente do seu rosto. Mas olha só, preparando aí? A Cláudia Tomás está entrando, a Tainá. Oh, que beleza. Ai, boa noite, Tainá. Todo E mundo aí, escrevendo. melhorou? Nossa, tá bom, Boa tá ótimo. noite, Taína. Ai, Taína, ai meu Deus do céu, vou ter Isso, que. Taína. Taína, né? É um nome meio indígena, sei lá. Isso. Ela é uma índia, né? Se você Eu tô, olhar, ela é a própria Índia. eu tô vendo. Cris, hoje nós vamos falar de coisa séria, né? De novo. Sim, como sempre, né? Eu só venho trazer temas que são difíceis, mas o que seria se não fôssemos nós profissionais, você que nos dá abertura para que a gente possa falar de temas tão importantes? E aí, quando a gente fala hoje, né, de suicídio, e aí eu digo muito claramente que é um inimigo silencioso. E por que silencioso? Porque ninguém acorda num dia e fala, vou me matar. Ninguém acorda de um belo dia que vem a eventos, que está sempre sorrindo e que muitas pessoas de fora não percebem, né, o sofrimento e se matam. Então ele é silencioso. E existem algumas crenças
de algumas pessoas que ainda acham que as pessoas que falam que vai se matar, não se mata, porque quem quer se mata e não avisa. E hoje a gente vê que é a segunda maior morte de jovens de 15 a 29 anos, só perdendo por acidente de trânsito. Então, a gente começa a perceber que não é só... É claro que a faixa etária que tenta o suicídio e que conseguem efetivamente são pessoas mais idosas, de 70 anos, onde já perderam todas as suas expectativas de vida, onde, de certa forma, se sentem desamparadas, têm crença de desvalor. Então, são pessoas onde já construíram tanta coisa, em determinado momento da vida, olham para trás e não conseguem ver mais aquela felicidade. E aquilo que eu falei, né? E o Augusto Cury, um psiquiatra, você deve conhecer, né? Quem já não leu um livro do Augusto Cury, quando você trabalha a gestão emocional, e ele é muito feliz quando ele diz que tudo da nossa memória ela é inconsciente. Porque, na verdade, nós só temos acesso a 5% da nossa memória. Os outros 95% está no inconsciente. Então, ele coloca que existem 4 fenômenos, né, que são todos inconscientes, que é o gatilho da memória, é a janela da memória, é a âncora da memória e o alto fluxo. Então, o que que acontece? Quando eu falo o quanto que é importante, muitas vezes, lá na infância, você ser criado e ouvir coisas boas, muitas vezes, dos seus pais, ser elogiado, é algo muito importante. Por quê? Porque quando você chega a determinada fase da sua vida, às vezes uma palavra sequer que a pessoa fale, ela simplesmente detona aquele gatilho. E aqui, aquele gatilho, ele abre uma janela que ele fala que nós temos várias janelas. Mas nós temos a janela light, nós temos a janela neutra e nós temos a janela killer, que é a traumática. E quando esse gatilho aciona essa janela killer, que na maioria das vezes as pessoas que têm transtornos afetivo bipolar, têm transtorno de depressão, depressão maior e outros, né? Outros transtornos. Não é só a depressão que faz com que a pessoa se mate. Porque a pessoa, quando passa pela sua cabeça se matar, ela tem uma ideação suicida. Ela começa a criar formas e maneiras, mas na verdade ela imagina, começa muitas vezes a se imaginar morta. E que algumas falas, quando a gente ouve, é muito importante a gente estar atento, independente de ser profissional ou não. Quando alguém fala assim para você, ai, tô com fim de sumir no mundo e acabar com a minha vida, porque dessa vez é mais fácil. Não aguento mais, eu quero ficar num quarto só trancada. E aí, a pessoa que tenta se matar, que quer se matar, na verdade, ela não quer acabar com a vida, porque ela tem fome de vida. Mas uma vida saudável, uma vida onde ela tenha uma saúde emocional regulada. Daí a importância de trabalhar a regulação emocional. Quantas vezes nós passamos por situações na nossa vida onde a gente fala muitas vezes que saco, não aguento mais. Isso, para gente que muitas vezes é resiliente, para o outro que já vem pensando e tendo esses pensamentos há muito tempo, ele vai cometer o ato. E aí, o profissional que está do lado de cá, e eu, como terapeuta cognitiva comportamental, que sou, a gente tenta buscar e a gente tenta contra-atacar esses pensamentos negativos. Mas o mais importante é que ele conheça as suas próprias emoções. E aí, quando um paciente que tem um transtorno depressivo, ele chega para a gente e a gente
faz um diário de emoções para ele, e nesse diário de emoções ele só relata coisas e sentimentos e emoções ruins, isso é um alerta para aquele profissional. Agora, mais importante é que as pessoas que passam por esse tipo de transtorno, elas precisam não só do apoio profissional, mas principalmente do suporte familiar. Porque a gente tem que trabalhar com apoio familiar. E aí, muitas vezes, a gente acaba batendo de frente quando aquela pessoa não tem ninguém. E de que forma trabalhar com uma pessoa que não tem ninguém, que não tem mais expectativa de vida, que não vê um futuro na sua frente? Porque, na verdade, a gente tem que entender que o Brasil não é o maior país, não é o país onde tem o maior número de suicídio. Mas a gente tem que pensar que 4 pessoas a cada 100 mil tentam, se suicidam, na verdade. Mas 10 vezes mais tentam o suicídio. E a gente entende também que a maior taxa e efetividade, muitas vezes, é do homem. Porque o homem, ele é muito mais robusto, agressivo nos seus sentimentos. E aí, na linguagem popular, que a gente tem que trazer também uma linguagem popular, que não temos só profissionais aqui, né? Temos pessoas que talvez não tenham tanto entendimento. Homens que precisam decidir muito rapidamente e precisam muito dar fim à sua própria vida. E aí eles são muito mais efetivos. E isso é graças, assim, eu agradeço muito a Desirê, que ela é uma enfermeira do Hospital Ferreira Machado e ela nos traz muitos dados, né? E isso é muito importante, que a gente vê que a mulher, muitas vezes, ela tem muito mais ideação suicida do que o homem. Mas o homem, ele é muito mais efetivo no ato em si. E aí, a pessoa que está de fora, quando ouve, de que forma que tem que proceder? Chamar essa pessoa para um lugar tranquilo e perguntar. E aí é que eu falo sempre, acolher. Olha a importância do acolhimento, porque às vezes essa pessoa, esse adolescente, muitas vezes, tem algumas falas dentro da casa e os pais dizem que isso é besteira, que é coisa da idade, que isso vai passar. E o que a gente vê de jovens com uma vida toda pela frente e que deixam uma carta de despedida, imagina o quanto de sofrimento que essa pessoa estava vivenciando para ela dar fim a essa dor. E, na verdade, ela quer matar o quê? Essa culpa que ela sente, essa incapacidade que ela sente. Porque as pessoas que querem dar fim à própria vida, que têm ideação suicida, elas têm essa crença de que elas não são mais capazes de produzir. Não tem autoestima, não vê perspectiva. Por isso é tão importante a presença da família. O profissional sozinho não consegue fazer nada. E você também, enquanto profissional, jamais deve colocar, principalmente os pacientes com transtorno de depressão maior, colocá-los contra a parede. Tem que trazer para perto de você, criar um vínculo e fazer com que ele perceba que ali ele vai ser ouvido. Que todas aquelas demandas que ele traz, que tudo aquilo que ele traz, mesmo desde quando criança, ali é o espaço onde ele vai ser ouvido. Que independe, eu não trabalho assim, eu tenho tempo da psicoterapia, mas se ele me trouxer uma demanda tão grande, eu não vou parar o atendimento porque acabou o tempo. Olha, acabou o tempo, vamos deixar para a próxima sessão? Se eu tiver que prolongar essa sessão, eu vou prolongar. Mas o meu trabalho é fazer com que ele sinta melhor do que quando ele entrou, e não pior. E a gente sabe que o transtorno depressivo não é o único, mas as comorbidades são muito grandes, né? E aí, como a Taina coloca aí, do fortalecimento da autoestima, isso é fundamental. E aí você traz consigo também o autoconhecimento, regulação emocional. Para você regular uma emoção, você precisa conhecer essa emoção.
Que emoção é essa que você sente? O que está desencadeando essa emoção? Por que que você acha? O que que vai evidenciar esse teu pensamento que você tem de que dá fim à sua própria vida? Vai te trazer um retorno e vai acabar com todo esse sofrimento. É o suporte. Muitas vezes a família não dá o suporte, mas ele tem um suporte social, que a comunidade muitas vezes apoia. E isso é importantíssimo. A gente tem 188, né, que as pessoas podem ligar e lá tem profissionais capacitados para que dê o primeiro atendimento. Porque, na verdade, aquela pessoa quer ser ouvida. Ela quer colocar todo aquele sentimento para fora. E aí, se você não acolher, que se ele não se sentir acolhido, como que a gente pode fazer? Né? O que que ele foi? E a gente pega um idoso, hoje a gente vê muitos idosos procurando a psicoterapia, porque chega um determinado momento na vida que eles estão. O que que eu vou fazer? Né? Meus filhos já estão criados, eu estou aposentado. Aonde que eu estou sendo útil? E aí você traz, né? O que que você gostava de fazer que hoje você não tem mais prazer? É trazer ele para uma nova realidade, uma nova expectativa de vida. É difícil? É difícil. É difícil. E eles carregam o mundo todo nas costas. Eles carregam o peso do sofrimento no semblante. Cris, eu queria vou te interromper, porque Claro, ele aqui está à vontade. uma das colegas, uma das pessoas que estão nos assistindo, disse que o pai, que o irmão tentou suicídio, né, por 2 vezes, na segunda ele conseguiu. Ele foi para longe de casa e tomou chumbinho, né? Então, eu queria saber o seguinte: esse ato, o ato da pessoa se matar, é um ato de coragem ou é um ato de covardia? Nenhum dos dois. É um ato de acabar com toda a culpa, com todas as crenças que ela criou. Não é covardia e não é coragem. Né? Muitas pessoas ficam pensando, na verdade, ela quer acabar com o sofrimento, só isso. Na Porque, na hora ela não verdade, pensa se é coragem, se a gente que é leigo, a gente, nossa, é muita coragem em acabar com a própria vida. Mas ali naquele momento é a única solução que ele encontra para acabar com aquele sofrimento. É a única maneira que ele vê. e na E muitos deles verdade, não procuram ajuda, né? Muitos não procuram ajuda. a gente tem. Eu, há muitos anos atrás, eu presenciei uma família perdendo um filho, e assim, uma família muito bem sucedida, mas o menino tirou a vida, né? E aí a gente viu o seguinte: tinha pessoas que falavam o seguinte: ele é um assassino, porque ele apenas se matou primeiro, mas o resto foi morrendo aos poucos, porque a família, os irmãos, os filhos, eles acabam morrendo, né? Porque eles ficam tentando, por que que eu não vi isso? Porque eu não enxerguei. Que quebra-cabeça é esse que eu não consegui montar para enxergar que o meu filho, meu irmão, meu marido, meu companheiro iria se matar? Então, ele verdadeiramente se mata primeiro, mas muita gente vai morrendo aos pouquinhos pela falta de compreensão, de entendimento de um ato desse, né? Sim, com certeza. E sabe o que que é muito assim interessante? É que muitas vezes a família não é que ela não consegue enxergar, porque existem comportamentos muito similares, né? Eles ficam muito dentro do seu próprio mundo. Eles ficam só naquele local muitas vezes. Opa. O apetite muitas vezes diminui abruptamente. Aquele sorriso você você está não me falando dos consegue. sinais, Eles né? dão sinais. Dão Eles sinais, dão né? sinais. Muitas vezes, e a gente no corre-corre da vida, e a Não gente não tem percebe. tempo de prestar atenção no outro. E aí a família se culpa, na verdade. Ela se morre aos poucos porque ela se sente culpada, porque ela não prestou atenção nos sinais que estava dando. Porque é aquilo que eu te falei, ninguém acorda num dia e fala, vou me matar. Isso vem aos poucos. Ninguém acorda tendo uma ideação suicida
do nada. Isso é algo que a pessoa já vem arrastando durante muito tempo. E ela vai tentando, e ela tenta, e ela tenta. Muitas vezes, até que chega um momento que ela consegue. E E as pessoas. aí, hum, Uhum. pode E a falar. gente sabe o seguinte, que as pessoas não se matam só porque estão presas na gaiola emocional. Há Não. pessoas que se matam porque perdeu um relacionamento, rompeu um relacionamento, porque tem Sim, doença terminal, sim, ou então porque tem dores crônicas, ou a família, os idosos principalmente, que as famílias não visitam, ou porque tem problema financeiro, ou porque tem sim. um fator genético que leva a pessoa suicida, a suicidar. Uma É, predisposição, sim. Não é um exatamente. fator só. Não, Não não tem é. um fator só que determine. As pessoas acham que só as pessoas que têm depressão é que se matam, mas muitas pessoas que encerram um relacionamento podem tentar se matar porque não veem a sua vida sem o outro. Não Não, conseguem enxergar e separar a sua vida do outro. E aí, que tipo de relação é essa? Mas aí eu falo para você, se você tem, é aquilo que a gente falou na live retrasada, se você tem uma saúde emocional e uma autoestima, na verdade, bem solidificada, bem construída, se você não tem crenças de desamparo, desvalor, de desamor, porque é muito triste você achar que você não pode ser amado por ninguém. É muito triste você achar que você é incapaz, que você é inútil, que você precisa do outro para poder viver. E aí, quando você perde aquele outro não está mais ao seu lado, o que que resta para ele? E o que que ele faz? Então a gente tem que entender que não é só quem tem depressão que comete o suicídio. Isso, isso é muito silencioso, ele vem aos poucos, ele vem minando os teus pensamentos. E é por isso que a gente, de certa forma, tenta contra-atacar. E muitas vezes é aquilo que eu falo sempre, né? É, de que forma chegou essa informação para a gente e de como a gente vai virar essa informação a nosso favor. Nem todas as pessoas têm uma resiliência que consiga virar isso a nós seu temos que favor. nós temos que ter cuidado também, Cris, porque tem medicamentos que têm efeitos colaterais. Tem Sim, medicamentos antidepressivos que levam a um tipo de pensamento obsessivo e que pode levar a essa fixação da morte. Então, sim, é uma alerta aí. Cuidado com a medicação que toma, porque eu não sei se na bula de alguns medicamentos constam isso, mas há medicamentos que levam a pessoa a ter esse pensamento suicida. Além do sim, que, quando um membro da família suicida, às vezes a outra pessoa vai no embalo. Você já teve casos assim? sim, sim. E isso também é um Infelizmente, fator que motiva? sim, muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Mas isso é porque ele já tem algo pré-existente, né? Porque a gente sabe que alguns sintomas eles são hereditários. É aquilo que a gente fala da carga genética que a gente traz consigo e que forma que a gente chega e que forma que a gente coloca isso para o mundo. Porque cada pessoa é de um jeito. Eu posso falar para você que o meu pai tentou se matar várias vezes. Meu pai, por isso fui fazer psicologia. Meu pai tinha uma depressão tão séria, que muitas vezes a gente ficava com medo dele não suportar esse sofrimento e dar fim à própria vida. E aí, quando eu vi o trabalho maravilhoso da psicóloga, mas isso também porque, de certa forma, ele se comprometeu, né? Porque também tem isso. Não é só o profissional. Ele tem que se comprometer. Ele precisa de um psiquiatra competente. Ele precisa de um psiquiatra, principalmente, que ouça não, que escute você, que olhe para você e escute exatamente o que que você está sentindo. Não aquele psiquiatra que a gente sabe que existe, que nem olha para você
5 minutos, passou uma receitinha, e a gente tem que. E o psiquiatra ele tem que saber exatamente qual é o remédio mais efetivo para esse tipo de depressão. Tem que focar ali exatamente aonde é o problema. Porque a gente sabe que é de 40% a 60% a efetividade desse medicamento. E o trabalho vai ficar com quem? Com a fala. Com o profissional que está aqui desse lado, que vai ouvir, que vai trabalhar todas as suas emoções, todas as suas demandas. Isso é primordial. O trabalho em conjunto é primordial. Ninguém trabalha sozinho. Quem é paciente meu sabe. E eu falo sempre, você não está sozinho, eu estou com você. Nós estamos juntos nessa jornada. E eu falo para todos os meus pacientes, e quem é meu paciente sabe o que eu estou falando. Eu não abandono de forma alguma, porque eu sei que cada um tem a sua especificidade, tem o seu problema, e eles querem ser ouvidos. E qual é o meu trabalho? É escutar, acolher. Eu não estou passando a mão na cabeça. Eu tenho que cobrar quando eu tenho que cobrar. E aí, tem gente aí que está aí, que é paciente meu, pode falar isso. Quando eu tenho que puxar a orelha, eu puxo a orelha. Mas quando eu tenho que abraçar, eu vou abraçar. O profissional ele tem que saber a hora certa de agir. Porque é aquilo que eu te falei, uma intervenção mal feita faz com que aquela pessoa saia tão mal do teu consultório que ela vai ali e se mata. Aquela ideação suicida passou a ter efetividade do suicídio. Então, o que acontece? A gente tem vários transtornos que podem gerar a síndrome do pânico, o transtorno bipolar, a depressão. Então, são vários transtornos que podem gerar, muitas vezes, essa ideação suicida e a efetividade do suicídio em si. Então, cada transtorno, e tem alguns transtornos que são muito parecidos. E aí, é esse psiquiatra que vai passar esse medicamento, porque eu faço questão de saber qual é o medicamento que está tomando, porque eu fiz psicofarmacologia. Então, eu quero saber que remédio é esse. Eu falo assim, não. E aí, se eu tiver que entrar em contato com o psiquiatra, eu vou entrar. Não quero nem saber se ele fez medicina, problema dele. Mas eu, enquanto profissional, eu estou vendo que esse remédio não está tendo eficácia nenhuma, porque precisa, de certa forma, bloquear o sintoma, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais efetiva. Se você não consegue bloquear o sintoma, você não consegue trabalhar de forma efetiva. Porque o paciente vai trazer sempre as mesmas questões, porque não consegue, aquele medicamento não vai atuar onde tem que atuar. E aí você dá para um paciente que tem um transtorno, que tem uma ideação suicida o tempo inteiro, aí você dá sertralina. Gente, sertralina serve para tantas coisas, mas a gente precisa de um remédio que seja efetivo na bloqueação desse sintoma, no bloqueio desse sintoma. Senão não tem jeito. Ninguém vai trabalhar sozinho. Quantas vezes você, como dentista, quantas vezes um paciente chega lá, às vezes nem tem muita coisa, quer fazer uma limpeza, mas ela quer o quê? Ser ouvido muitas vezes. Eu tinha um caso assim, o paciente falava assim para mim, quantas horas vai demorar meu tratamento? Eu disse, 2 horas e meia. Então, faço o seguinte, você me atende meia hora e conversa comigo 2 horas. Então, para você ver o grau, né? As pessoas realmente, elas querem ser ouvidas. E, Cris, eu li recentemente que as formas de suicídio mudam entre gêneros, ou seja, as mulheres tendem mais a usar venenos, se intoxicarem, Sim. e os homens a usarem Mais agressivo. Uma forma usarem mais tudo, agressiva. né? Sim, E, uma forma mais agressiva. e que as mulheres, elas tendem a cometer o suicídio entre 50 e 54. O homem mais Isso. jovem, o homem começa, o pensamento, essa tendência ao suicídio começa de 40 a 44. Sim. Para, não morreu nessa idade, eles, aos 60 anos de idade, 65, esse sentimento, essa vontade pode voltar, não é isso? Sim, por quê?
O homem, e aí a gente tem toda uma sociedade machista. Esse homem, ele tem que ser provedor. Esse homem, ele tem que ser macho. Esse homem, ele tem que ter família. Esse homem tem que ter um carro. Esse homem tem que ter uma casa. Esse homem tem que ter um bom emprego. Esse homem sofre pressão a vida inteira porque ele tem que ser o homem. E aí a pressão da própria sociedade, aí vem naquele assunto que você falou, quando o homem fica em casa e a mulher sai para trabalhar, Sim, não tem? Muitos tem. homens desse não se conformam nessa situação. Alguns sim. Mas esse homem que vê essa mulher como provedora do lar, se sente o quê? Incapaz. E aí ele cria qual crença? De Uhum. desvalor. Ele fica completamente desesperançado, ou seja, ele não tem esperança de que aquela situação dele vai mudar. Ele olha no túnel, no fim do túnel, e não vê uma luz. E aí, quando a gente fala que a gente tenta contra-atacar o pensamento, o que a gente fala é todo final do dia, pega uma caneta e anota, porque todo dia acontece alguma coisa de bom. Não, não acontece nada de bom. Acontece. Você está vivo? Tô. Isso não é algo bom? Não, não é. Por que não é? E aí você começa a fazer a reestruturação cognitiva e fazer com que ele pense no que ele está falando para você. O que que tem de possibilidades ainda para ele poder aproveitar? Mas quando a gente bate, muitas vezes, com pessoas que não têm ninguém, não tem ninguém, não tem mais família. Eu não digo essas pessoas que os filhos colocam no asilo, não, porque isso ainda é pior. Mas as pessoas que não têm ninguém, que não têm em quem se apoiar, e aí? Em quem ele vai se apoiar? Apoie em mim. Eu falo, joga tudo isso que você tem, joga em mim. Eu falo mesmo. O que que você está sentindo? Pode passar para mim. E eu falo, são atendimentos que eles tiram sua energia, porque eu faço questão de pegar a minha energia e dar para eles. Porque eles não têm energia. Porque aquela pessoa que só pensa em dar fim ao próprio sofrimento, a essa própria culpa, né? Por que que acontece? O gatilho, ele tá lá. E aí, quando esse gatilho, ele aciona aquela janela traumática, né? E aí só vem coisas ruins. Então o que acontece? Fica incapaz e aí o outro fluxo, né? E aí a âncora, né, que vem primeiro, ela fica agarrada naquela janela que só vem pensamentos ruins, pensamentos negativos, de tudo que vivenciou de ruim na infância, de tudo que ela sofreu, de todas as decepções que ela passou na vida toda. E aí, o alto fluxo, ele começa a ler e reler somente isso. E aí, o que que acontece? É incapaz da pessoa poder tomar uma decisão coerente nesse momento. Porque só vem na sua cabeça o quê? As coisas ruins que ela viveu. Ela não consegue enxergar nada de positivo. E aí, muitas vezes, quando você fala, você teve um filho, isso não é algo positivo? Você teve uma vida, você foi casado, você viveu um amor. Isso não é positivo? Ele não consegue enxergar isso. E é muito difícil. Por isso, nesses casos, eu sou a favor de um medicamento eficaz. Acho Mas, que principalmente, daquele psiquiatra que escute o paciente. aí a E é gente está tão falando, difícil, né? aí você está falando das crises existenciais, né? Dessa pessoa que está sempre em crise, ou eu não poderia dizer insatisfeita, mas assim, com alguma coisa que está sempre incomodando, um barulho, né? E aí a gente nós temos que, as mães que têm filhos de 15 a 24 anos, têm que ligar o alerta, porque essa me parece que é uma idade de risco, principalmente Sim, elas estão em idade escolar e todo mundo quer ser aceito pela sociedade, quer ser aceito em algum lugar. sim, E essas crianças, muitas vezes, são vítimas de apelidos,
de violência comportamental, de violência física, de violência verbal, e essas crianças não dão conta de passar por isso. Então, nós temos que estar aí com as antenas ligadas, porque quando os nossos filhos chegam em casa contando uma história, alguma coisa assim que parece brincadeira de criança, pode não ser. Aquilo Não. ali pode ser o tal gatilho, né? Sim, porque na verdade. E, Pode falar, e não vou te tem cortar. também as crises de ansiedade. A ansiedade pode levar ao suicídio, a esquizofrenia, Sim, o abuso sexual, o abuso doméstico. Isso tudo pode levar ao suicídio, né? sim. Eu tenho hoje algumas mulheres que eu atendo que elas têm desencadearam esse processo porque foram abusadas sexualmente na infância e depois de anos, ao falar, elas desencadearam esse processo num sentimento de que elas foram culpadas por tudo aquilo que aconteceu na vida delas. E é muito importante quando a gente fala, porque a gente vive numa sociedade onde você tem que ter aquele tênis de marca, você tem que ter aquele telefone, você tem que ter aquela roupa, porque se você não tiver, você não é ninguém. E aí, se você não tem uma estrutura emocional, se seus pais não derem essa estrutura emocional para você, quando seu filho chega a casa que alguém chamou de gordo ou de girafa, aí que a gente sabe que é bullying, e o quanto isso fere, porque e aí eu vou dar um exemplo meu. Eu era chamado de capacete, porque eu tinha muito piolho quando era criança, não gostava que minha mãe me catasse. Minha mãe cortava meu cabelo bem curtinho. Quando estava curtinho, o menino ficava me chamando de capacete, capacete, capacete. O tempo inteiro capacete. Aí eu falei pra minha mãe, ó, ele tá me chamando de capacete, um dia eu vou mostrar para ele quem é capacete. Chegou um dia, mas meti o sarrafo nele. Eu falei assim, agora me chama de capacete. Mas outra pessoa poderia não ter agido dessa forma. Poderia ter ido lá na frente, crescido e se transformado num ser humano onde achava que ele não tinha valor. Porque ele foi apelidado lá atrás e a mãe e o pai pouco se importou, mas dessa forma, essa informação chegou para ele tão dolorosa, tão sofrida, que ele precisou fazer alguma coisa. Eu reagi metendo o sarrafo, mas outras pessoas não. Então é a forma, tudo é a forma que chega e que você devolve para o mundo. Por isso que autoestima, autoconfiança, autocontrole, autorresponsabilidade, felicidade são habilidades psicológicas que a gente tem que trabalhar. Outra coisa, Cris, distúrbios alimentares. Anorexia, Muito! Anorexia, a gente anorexia, tem aquela obesidade. cantora. Sim, você Obesidade. Tem tem. pessoas que não aceitam a obesidade, não têm autoestima, Sim, e aí sim. Mas então, se você for avaliar, é tudo a forma que a sociedade coloca, impõe. A sociedade impõe que desemprego. você tem que ser magra, que você tem que ser esbelta, que você tem que estar sempre, tem que ter cabelos. Agora é a moda do cabelo cacheado. Mas quantas mães não alisaram o cabelo da filha para que a filha não fosse lá na frente xingada porque tinha cabelo pichain? Você falou uma coisa interessante, que é aquela criança que não tem aquele tênis, aquela roupa de marca. Eu soube em algum momento que nas tribos indígenas há um índice de suicídio entre os jovens muito grande, porque hoje os índios vivem muito perto da civilização. Sim, Então, eles são e é um obrigados choque a de viver. realidade. É um choque de realidade. Porque Exatamente, lá é de um jeito. E hoje eles estão saindo para as escolas, para o mundo urbano. E aí, quando sai e depara com uma realidade que não é a deles, existe esse choque. E quando há esse exatamente, choque, começa muitas a vezes se eles não sentir. sabem. Eles não Não sei. sabem. Exatamente. E o álcool também, né? As pessoas que bebem, o uso de droga, qualquer tipo de dependência química Sim, pode estimular esse desejo, sim, né? sim, na verdade, o que que é a dependência? O que que é a compulsão? É suprir uma falta. A dependência química, quando você busca um cigarro, quando você busca o álcool, o que que é isso?
é uma fuga. Uma fuga. É algo, e geralmente a compulsão não é algo que te faz bem. Quando as pessoas que têm compulsão alimentar, né, principalmente que tem TCAP, que é o transtorno de compulsão alimentar periódica, elas são contraindicadas a fazerem bariátrica. Porque ela sabe que aquele transtorno é um transtorno que ele é periódico. Ele alterna de acordo com a situação, muitas vezes, que ela está vivenciando. Então, não adianta você fazer uma cirurgia bariátrica se a tua relação com a comida não mudar. Não adianta você trabalhar uma dependência química sem redução de danos. Não adianta você trabalhar dependência química se você não tem o apoio da comunidade, da sociedade, da família. A pessoa que é dependente química, ela tem que fazer parte do seu próprio plano de ação. Ela tem que estar inserida no próprio plano de ação para que ela sinta que ela é capaz, com a ajuda de outras pessoas, mas ela é capaz. E é isso que a gente tenta trazer para essas pessoas que chegam muitas vezes com essas ideações suicidas. Vamos fechar os olhos e vamos imaginar como que é isso. E muitas vezes eu tenho uma paciente que quando eu fiz isso com ela, e aí ela chorou tanto, e dali em diante ela falou, não quero mais isso para mim. Porque ela se imaginou mesmo cometendo suicídio. E aquilo para ela foi tão mais sofrido do que a própria ideação suicida dela. É claro que essa técnica pode funcionar para uma pessoa, mas não pode funcionar para outra. Técnica, e a gente fala cognitivo comportamental, a gente usa muita técnica, mas a gente tem que entender que uma técnica serve para uma pessoa, mas pode não servir para outra. E a palavra sempre vai ser acolhimento, a palavra-chave de tudo. Tudo, acolhimento. Você quando recebe um paciente no teu consultório, você faz o quê? Acolhe. Ainda mais quando tem muitos pacientes que chegam com medo de ir ao dentista. Eles já chegam sentindo dor antes mesmo de sentar na cadeira do dentista. Não é? E aí você também tem que ser um pouco de psicóloga. Exato, sempre. Não é? Acalmar. Então isso é o quê? Acolher. E não é falar, é frescura. Porque tem profissional que faz isso ainda. Né? É claro que o profissional ele tem que estar muito ciente de saber se ele se identifica em trabalhar com esse tipo de situação. Porque se ele não se identifica, ele não tem que trabalhar. Porque as intervenções que ele vai fazer não vão ser boas a ponto de evitar o suicídio. Até Exato. mesmo a ideação suicida. Exatamente. Então, Agora, o profissional ele tem que saber das suas capacidades até onde ele pode. E achar que não vai, isso não é falar que você não é bom profissional ou não é. É questão de você entender que muitas vezes você não se identifica. Porque muitas vezes, e eu posso falar, meu pai era depressivo, então talvez eu poderia não me identificar. Mas eu tenho alguma coisa na minha cabeça que tudo que acontece na minha vida, eu tenho que trabalhar para poder ajudar o outro, porque eu vivenciei, eu sei o que é, e eu preciso ajudar o outro. Não é aquela ser sempre boazinha, não, porque eu não sou boazinha. Mas é tão importante a gente poder ajudar o paciente chegar para você e falar assim, nossa, eu não vi a hora de chegar na sessão, porque aqui é o único momento que eu posso falar que ninguém na minha casa acredita no que eu estou sentindo, todo mundo acha que é besteira. Porque muita gente fala. Cris, Muita gente fala. além da ajuda de um profissional, a pessoa também precisa de ter fé. Ela tem que ter Sim, um sim. lugar, se não quer ir à Exatamente. igreja, se não Não quer, precisa né? ter religião. Não precisa ter religião. Ela precisa Exatamente. ter fé. Ela precisa ter fé. A fé tira um indivíduo desse da angústia. A fé, Junto ela com de a certa ajuda de todos. Sim, sim, a fé influencia em muitas situações na vida da pessoa. forma, E hoje a psicologia ela trabalha muito Cris, essa questão de espiritualidade também.
E é Já, importante, né? já estamos quase encerrando nossa live, É tá? mesmo, é mesmo. E eu quero que você quero que você feche isso aí com alguma coisa muito especial. Também quero falar algumas coisas, mas eu quero falar para você quem está te vendo, quem é que está prestigiando esse assunto, para que você possa agradecer também. Tá aqui, ó, o José está aqui, o Gilberto, a Titia, Jovita, a Sheila, a Maroca, a Belas, 2015, e a Desirê. São as suas companheiras, as suas admiradoras que estão aí assistindo você, te ouvindo falar um assunto desse importante. Você está aí dando trazendo a sua mensagem e ligando os alertas, né? Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que estão nos ouvindo, de certa forma, já provou assim, já passou por uma experiência ou soube de alguém que tenha tentado fazer alguma coisa assim, né? E aí, eu quero dizer o seguinte, que a vida, que a decisão por viver ainda é a melhor decisão, né? E que Sim, se matar não significa que nós vamos encontrar uma luz no fim do túnel. sim. Se é uma luz que você quer, não é lá que você vai encontrar, né? E antes de experimentar os mistérios da morte, nós temos que experimentar o mistério da vida. Nós temos Sim, que pegar o valor desse presente que foi nos dado, né? eu, assim, você é demais, Gil. Eu sou apaixonada por você. Você sabe que eu sou apaixonada por você. É, a gente sabe que hoje a espiritualidade, assim como a Desirê está falando, ela é imprescindível. Não é religião, é fé em alguém, em alguma coisa. E aí, o mais importante que isso é a gente ter um entendimento que ninguém consegue nada sozinho. Exatamente. Ninguém. Nós não conseguimos fazer nada na vida da gente sem o outro. É Não verdade. estou dizendo com isso que a gente tem que viver em função do outro, mas principalmente é quando a gente precisa de ajuda, a gente pede ajuda. Não é a gente ficar no nosso canto com aquele orgulho de achar que a gente está sendo fraco porque a gente tem que pedir ajuda. Se for por É, causa disso, então você é muito fraca. Porque quando eu tiver que pedir ajuda, eu vou pedir. E eu vou me sentir orgulhosa porque eu estou tendo alguém onde eu possa pedir ajuda. E sim. essas pessoas têm que entender isso. Yeah. Então, queridíssima, para que a nossa live não vá lá para trás, lá para o IGTV, e para que as pessoas possam ter acesso a isso tudo, nós vamos ter que encerrar. Mas nós podemos, Sim, né, à medida que as pessoas vão tendo interesse pelo assunto, setembro está aí, nós vamos estar falando disso, né? Setembro sim, é isso. É o mês de prevenção mundial ao suicídio, né? E eu estou aqui com a minha sim. amarelíssima. Eu tô amarelinha, tô amarelinha. Eu não tô saindo de casa ainda, que eu ainda tô com essa porcaria dessa Covid, mas em breve estarei aí bordejando pela rua, como eu gosto de fazer. Outra experiência para você vir aqui e contar para nós como que você entrou com a Covid e como você saiu da Covid. Ah, Então, Anjo, eu quero te agradecer imensamente. nossa, Amanhã, e eu. amanhã você está falando com a Val, a Gari, que faz do lixo um jardim. Isso é Que espetacular. maravilha. Tem pessoas que fazem do limão uma mousse de limão. Uma lim- Exatamente. Eu não consigo fazer nada, que eu sou péssima na cozinha. A minha mãe, sim, a minha mãe faz tudo, mas eu, Ai, 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 socorro. Você também não pode saber tudo, né? Você é maravilhosa, já sabe ah, tanta não. coisa. A minha Imagina. mãe que manda aqui na casa, é ela que manda na cozinha. Vamos ter que decidir. Um Tá, beijo bem grande beijo. para a Mama, para você, Beijo para as para pessoas. todo mundo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Viva, viva a vida! Isso Olha, aí. tem um xereta aqui, ó. Beijo! Beijo.